A guerrilha no Brasil não combatia pela democracia, a guerrilha no Brasil combatia por uma outra forma de ditadura, certo? Que era a forma soviética cubana. Portanto, dizer que a guerrilha, quem foi para a clandestinidade, combater a ditadura, combatia em nome da democracia, é uma mentira que é ensinada em sala de aula. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa Ocidental, é na América Latina como um todo. O único lugar onde o socialismo não tem o controle da produção cultural, ainda, não sei como vai ser, é no leste europeu. Porque no leste europeu, primeiro, eles são pobres em comparação ao Ocidente, eles viveram décadas de socialismo, então eles ainda estão, de certa forma, vacinados contra a experiência socialista. Porque, veja, a revolução cultural socialista é coisa de rico, né? Então, quando você é muito pobre, fica meio difícil de você conseguir bancar todo esse discurso arrumadinho que eles oferecem. Essa característica, digamos, gramsciana da situação brasileira, uma das manifestações dela vem dos Estados Unidos, que é o maior exportador de socialistas do mundo atualmente, vem dos Estados Unidos dentro de uma coisa chamada teoria do politicamente correto, né? O politicamente correto, ele é uma forma de censura ancorada em algumas demandas sociais históricas da sociedade americana, que tem a ver, por exemplo, com o surgimento de negros circulando em ambientes de trabalho onde não circulavam, ou mulheres circulando em ambientes de trabalho onde não circulavam. E aí eu acho que tem uma coisa bem delicada e importante, que assim, o politicamente correto, ele responde a uma necessidade real, que eu muitas vezes associo a uma questão de educação doméstica ou traquejo social, que é quando você começa a ter perto de você pessoas que, por exemplo, faziam parte de grupos que não circulavam naquele ambiente, você precisa ter traquejo social para aprender a modular o que você fala. Então, isso é uma coisa que eu sei que inclusive falta muitas vezes no ambiente liberal brasileiro. Eu escrevi uma coluna há alguns anos atrás que se chamava Direita Festiva, que inclusive nasceu em Porto Alegre, né? Eu estava em Porto Alegre quando eu conversava com um amigo meu, o Leandro Narlock. A gente estava num evento na PUC, no Rio Grande do Sul, e a gente estava jantando no hotel, e a gente estava falando de festa, não sei o quê, e eu falei, olha, o problema de festa de encontro liberal é que não tem mulher, né? E aí a gente começou a dar risada, não sei o quê. Falei, não tem mulher. Então, em festa liberal é uma merda, porque você tem 500 caras e 2 meninas, né? E os 500 caras em cima das 2 meninas e não sei o quê, ela se assusta e vai embora, né? E aí a gente começou a rir e tal, e aí nós falamos assim, a direita precisa aprender a lidar com essa coisa, porque enquanto não aprender a pegar mulher, não aprende a fazer mais nada, né? É básico, né? É básico. De traquejo social, como que você fala, o que você elege no discurso. Então, você vai falar de economia, você vai encher o saco. É melhor falar de um filme, falar de um livro, né? E aí, então a direita precisa de uma direita festiva. Tudo bem. Ele foi pra festa. No dia seguinte, no café da manhã, ele contava, de fato, a festa foi assim, não tinha quase menina nenhuma. Eu não fui na festa porque eu já sabia que ia ser desse jeito. E aí, essa coluna que eu acabei escrevendo dias depois, ela fez bastante barulho, porque eu dizia que, infelizmente, a maior parte dos liberais brasileiros não sabiam lidar com mulher, né? E enquanto não tivesse mais mulher nesse ambiente, não decolaria o movimento, né? E era meio brincadeira e meio sério, né? Então, assim, e por que eu tô falando isso do politicamente correto? Porque
certa feita eu estou no ambiente, também liberal, e alguém faz uma piada sobre mulher. O assunto era câncer de mama, por uma razão X, e a figura faz uma piada super infeliz, e tinham meninas em volta, e depois eu falei, porra, como você faz uma piada dessa? Quer dizer, que tamanha insensibilidade é essa que você não percebe que não se pode fazer piada desse assunto? Primeiro, a piada já é sem graça, ainda mais quando tem mulher. Então, o politicamente correto, ele está ancorado em alguns elementos que têm a ver com a realidade. Esses elementos são justamente, por exemplo, quando você começa a ter mulher numa reunião, certo? De trabalho. Quando você não tem, você está no bar, conversando entre amigos, fala-se de sacanagem. Mas quando você tem mulher perto, é outro vocabulário, é outro assunto. Por quê? Simplesmente porque você não pode agir como se não tivesse. Então é daí que parte o politicamente correto, inclusive do ponto de vista histórico. A questão de você ter negros, mulheres e depois homossexuais circulando em ambientes públicos que antes não tinha, né? Só que o que o politicamente correto faz ele cria um modo de cerceamento do pensamento. Ele cria lobbies dentro de instituições como universidades, principalmente universidades e escolas, que são ambientes normalmente onde você tem pessoas, no caso professores, que são vocacionados contra o pensamento liberal, por uma razão simples. Professores não lidam com a noção de risco econômico, certo? Ganham pouco, mas sempre ganham, né? Então, não é uma classe social normalmente afeita à ideia de riscos em termos de investimento e de vida, né? Portanto, e que você numa aula, numa universidade ou numa escola, e aqui eu estou citando o economista e filósofo americano Thomas Sowell, num livro dele que é seminal, chamado Intelectuais e Sociedade. É um livro assim que devia ser estudado. Vou fazer uma analogia, assim como existiu seminários nos anos 60 no Brasil que estudavam o Capital do Marx, devia haver seminários que estudassem o Intelectuais e Sociedade do Thomas Sowell. Primeiro que é um livro desse tamanho, né? Então não é um livro que você lê assim no final de semana. Mas é um livro que explica, por exemplo, por que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente do mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo, né? Eles não vão estar diretamente envolvidos com nenhuma atividade produtiva, em que você pode ser, de alguma forma, penalizado pela incompetência, certo? Então, isso é um argumento do Thomas Sowell total do Intelectuais e Sociedade, mas que ele é um livro bastante didático, assim. Não, você não precisa ser, como os americanos falam, rocket scientist para lidar com o que ele está dizendo. E assim, e portanto você percebe que aí há uma tendência, ainda no Sowell, né? Há uma tendência então de você produzir, digamos assim, dois tipos de visão de mundo, né? Você produz uma visão de mundo que tende a ser irrestrita, gigantesca, vasta e sem nenhum comprometimento com a realidade, portanto não tem nenhum limite, certo? E aversa a uma visão de mundo mais restrita, que seria uma visão de mundo mais complicada, porque ela depende da empiria, ela depende do que é dado como fato real, ela depende do comportamento das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Discussão da lei trabalhista no Brasil, tá? Então, quando foi criado o FGTS e o GPS para domésticos, se você tem uma lei trabalhista no Brasil em que todo mundo tem isso, não há por que domésticos não ter isso.
Então, você vai, aí vão as pessoas, intelectuais, professores, jornalistas, todos defendem amplamente os direitos trabalhistas dos domésticos, uma vez que todo mundo tem, de fato não tem porque eles não terem, mas e aí a discussão vai embora, ela é irrestrita porque ela vai para o lado onde ela quiser. Se você vai analisar o caso de uma forma um pouco restrita, no sentido de querer levar em conta fatos da realidade, você vai ver o seguinte: olha, a lei trabalhista ela é complicada porque ela torna o empregado muito caro, ela dificulta a circulação dos empregos. Quem pensa em dar emprego pensa duas vezes, não dá, porque sabe que vai enfrentar passivo trabalhista. O próprio empregado ganha menos do que poderia ganhar, porque parte do que a pessoa vai pagar para ele é para pagar para o Estado, então ele não vai receber diretamente. E grande parte das pessoas que defende o FGTS para domésticos, quando fica caro, demite a sua empregada. Então, quer dizer, a visão restrita de mundo, ela é uma visão difícil, porque ela é uma visão limitada pelos dados da realidade. Então, quando você fala, olha, é um problema quando você cria muita lei trabalhista para proteger o empregado, porque isso produz burocracia, isso produz passivo, isso diminui a possibilidade do emprego e, portanto, ela não funciona. Vide o que está acontecendo com os domésticos. Vão perdendo o emprego porque as pessoas vão demitindo, mesmo quem é a favor da ideia, porque não cabe no bolso. Então, o mundo da produção de ideias, ele é um mundo que ele facilmente se descola da realidade. E quando ele se descola da realidade, ele começa a produzir visões completamente restritas à realidade, onde tudo cabe dentro delas, porque ela não tem de fato consequência que o professor vai lidar com ela. Quando ele tiver que lidar com ela, ele vai lidar, ele demite a empregada, certo? Ele vai cortar custos e ele vai agir como qualquer, entre aspas, capitalista porco, que vai racionalizar a sua folha de pagamento, porque senão ele não vai conseguir manter a empresa rodando e ele vai ter que demitir, né? Então, assim, aí você vê, quer dizer, uma das vantagens desse mundo, digamos, da cultura socialista nas ciências humanas é porque ele é naturalmente descompromissado com a realidade. A realidade que ele tem compromisso é ir para Paulista, aqui em São Paulo, fazer uma manifestação. Agora, na hora em que uma dessas pessoas estiverem negociando o produto que ela quer vender, sei lá, para uma revista tal ou para uma produtora audiovisual tal, ela vai get down to business, certo? Ela vai querer o lucro dela, ela vai querer receber o dinheiro para pagar as contas dela, o que é normal, só que isso é desconectado do discurso que ela tem. Então, assim, esse fenômeno é um fenômeno que tomou conta do mundo europeu, por exemplo, que começou a produzir cultura articulada, filosófica e tal, sociológica antes do americano. É um fenômeno que nasce na Europa, certo? Portanto, chega ao Brasil porque o Brasil, como a Europa, a classe intelectual apresenta as mesmas características, não corre risco econômico. É assim, uma das coisas que me chama mais atenção de quem discute lei trabalhista é que normalmente quem discute e defende não dá emprego para ninguém. Eu acho isso uma das maiores piadas do mundo. Não é responsável por salário, quando muito, da empregada. E olhe lá, não dá emprego para ninguém. É mais ou menos como pessoas que fazem o discurso em favor de jovens em que não têm filhos. É o mesmo tipo de fenômeno. Não tem filho, mas vive preocupado com crianças da África. Mas não é capaz e não está comprometido diretamente com o sustento, a manutenção de ninguém de fato real no seu dia a dia. Então, assim, eu vejo... É por isso que eu acho que é difícil, e não é eu que acho que é difícil mesmo, a gente entrar no mundo acadêmico com uma bibliografia que seja mais liberal, que lide com a ideia da não garantia da vida, com a contingência das relações, com a noção de risco como parte da sobrevivência. Eu sei claramente que você pode produzir uma noção de dignidade humana a partir daí. Eu acho que uma pessoa só sente dignidade por ela mesma quando ela é responsável pelo sustento dela.
eu concordo inteiramente com isso, mas grande parte das pessoas que eu conheço, inclusive do mundo acadêmico, entendem que a dignidade é construída a partir de que você tem um salário fixo, que você consegue viajar para onde você quer viajar no final de semana. Agora, é evidente que, olha, eu não conheço classe profissional que tenha tanta gente pobre de espírito como a classe intelectual, assim. Professor, então, cara, eu tenho uns colegas assim que a visão de mundo é desse tamanho. Parte do pressuposto, por exemplo, que você tem que ter garantia de emprego. Agora, como você pode ter garantia de emprego se o emprego depende de uma estrutura econômica prévia que garante a circulação de dinheiro e a sustentação do emprego? Então você não pode declarar a garantia de emprego como se isso fosse, por exemplo, garantir que uma pessoa não vai pular pela janela. Você não pode garantir isso. Quer dizer, a garantia de emprego, ela está dentro de uma estrutura econômica que a mantém funcionando. Então, eu no fundo, sabe, eu tenho pensado muito, eu acho que uma das razões da visão socialista de mundo crescer é porque, e aí eu estou pensando um pouco na Ayn Rand, daquela filósofa russa-americana, eu acho que ela cresce tanto porque no fundo ela parte de um pressuposto pessimista da natureza humana, né? Esse pressuposto pessimista é o seguinte: o ser humano é preguiçoso, ele não quer enfrentar desafios na vida, a vida é muito arriscada, você precisa ter muito culhão para enfrentar desafios na vida, e portanto é por isso que à medida que... E é claro que isso vai produzir uma contradição lá na frente, quer dizer, à medida que você vai produzindo sociedades ricas, você vai produzindo socialismo junto, né? Você produz gente rica, o filho é socialista, né? O cara tem dinheiro, o filho vai fazer documentários sobre pessoas pobres e sobre exploração, né? Por isso que eu acho que a esquerda é um fetiche do capitalismo, na verdade, né? É uma espécie de fetiche, né? Não, eu tenho sensibilidade. Um dos maiores desafios para o pensamento liberal é enfrentar o mercado humanista que a esquerda tem na mão dele, né? Esse mercado humanista, esse mercado do discurso do sofrimento, discurso das inseguranças, que aí a esquerda toma a psicologia para ela, a psicologia social, a pedagogia, e ela forma uma enorme frente autoindulgente em que as pessoas produzem uma visão de si mesmas como pessoas boas e honestas e preocupadas com o mundo. E isso é muito sério, porque inclusive o marketing das empresas tem que dar atenção para isso hoje, né? Tem que dar... Eu volto ao conhecimento que eu venho construindo da Europa do Leste, e uma das coisas interessantes na conversa com a Europa do Leste é como eles se ficam impressionados, como aqui no Brasil só não, como no mundo ocidental, os jovens ficam falando de utopias socialistas, falam de modos de família completamente diferentes, acreditam que as pessoas podem se inventar o tempo inteiro, ou seja, de novo, como se a vida não tivesse limite, né? Então, por isso que eu tenho pensado nessa coisa de que o pensamento liberal, ele enfrenta uma dificuldade muito grande, é que a visão liberal de mundo exige uma certa maturidade da pessoa para lidar com essa dimensão de risco que a vida tem e de insegurança, que é muito difícil lidar com ela. É muito difícil. E aí eu acho que tem uma outra coisa que é a seguinte: não só no Brasil, eu não acho que esse problema é só do Brasil, acho que isso é importante pontuar, apesar de que no Brasil é pior, mas não é só no Brasil, que é você ser capaz de desenvolver uma narrativa sobre a história, seja do Brasil. Vou dar um exemplo banal, um clichê: ditadura, tá? A ditadura no Brasil, como na América Latina inteira, foi um fenômeno da Guerra Fria. Esse fenômeno da Guerra Fria pressupunha, como todo mundo sabe, eu lembro, e quem não tem idade pode estudar, apesar de que não vai encontrar lugar para estudar, né? Esse fenômeno da Guerra Fria significava um combate mortal entre os Estados Unidos e os países em volta dos Estados Unidos e os países que giravam ao redor da União Soviética, que na época se chamava Cortina de Ferro,
né? É uma expressão que eu cresci ouvindo e hoje, se falar assim, quase ninguém sabe o que é. Os países da Cortina de Ferro estavam em disputa com os Estados Unidos e a América Latina, que está embaixo dos Estados Unidos, certo? Era um ponto extremamente estratégico. E os Estados Unidos, portanto, para construir uma barreira ao crescimento da influência soviética no seu quintal, digamos assim, e Cuba já tinha virado, os Estados Unidos de repente percebeu que ele ia ter que construir uma cortina de proteção ao crescimento da esquerda na América Latina. E aí vieram as ditaduras todas, como toda ditadura, violenta, tortura, cerceamento de ideias e tudo mais. Bom, a prova é que agora a Venezuela é o que é e os Estados Unidos não está nem aí para a Venezuela. Por quê? Porque não existe mais Guerra Fria. Não existe mais a União Soviética, né? Não existe mais um poder militar organizado em expansão no mundo. A Coreia do Norte é ridícula, a vitória da Coreia do Sul é evidente, né? O Vietnã, que os Estados Unidos perdeu a guerra, hoje paulatinamente volta à sociedade de mercado. A China não é comunista, é uma sociedade capitalista de Estado totalitário, não é mais comunista como se falava antigamente. Então, os Estados Unidos, na verdade, hoje não está preocupado em intervir na América Latina, como estava nos anos 60 e 70. Agora, quando você vai narrar a ditadura no Brasil, um dos erros típicos dessa narrativa é dizer que a esquerda foi vítima da ditadura. A esquerda não foi vítima da ditadura no Brasil. Você teve pessoas que foram vítimas da ditadura, da esquerda, que foram torturadas e que sofreram indiscutivelmente. Por isso eu acho que aquela fala do Bolsonaro no dia da votação do impeachment é absolutamente infeliz, certo? Quando ele tira sarro da ex-presidente Dilma Rousseff com a situação que ela viveu, ele arma a esquerda. Ao contrário dele desarticular a esquerda, ele oferece a narrativa que a esquerda quer. Tá vendo aí, ó, todo mundo que não é de esquerda é a favor de tortura, né? Então ali você tem um exemplo de como a direita no Brasil não sabe narrar a história. Ela não sabe, ela não tem repertório, ela chega a ser tosca, né? Então, isso eu acho que é o maior desafio dos liberais jovens hoje no Brasil. É serem capazes de tomar na mão um repertório que os ajude a criar uma narrativa. E qual é a narrativa que me parece consistente nessa questão de direita e esquerda na ditadura? A ditadura estava identificada com a frente da sociedade de mercado americana, combatendo a influência da esquerda na América Latina, sim. Porém, a grande vítima, culturalmente falando, da ditadura no Brasil é a direita liberal. Ela é a grande vítima. Porque enquanto a esquerda foi perseguida, pessoas foram perseguidas, isso construiu uma narrativa de santidade ao redor da esquerda, construiu uma narrativa de resistência à democracia, que é uma mentira que todo mundo fala por aí. A guerrilha no Brasil não combatia pela democracia, a guerrilha no Brasil combatia por uma outra forma de ditadura, certo? Que era a forma soviética cubana. Portanto, dizer que a guerrilha, quem foi para a clandestinidade, combater a ditadura, combatia em nome da democracia, é uma mentira que é ensinada em sala de aula para os meninos e meninas no nível médio, fundamental e depois nas faculdades onde tem curso de ciências humanas. E, portanto, quando eu falo que a ditadura ela catapultou a esquerda no Brasil, como assim, Pondé? É evidente que ela catapultou a esquerda no Brasil. Você não tem um partido liberal decente no Brasil. Você não tem uma classe de intelectuais liberais suficientemente robusta para fazer frente nas instituições. Eu conheço... hoje mesmo eu conversava com um aluno que está tentando fazer uma espécie de congresso estudantil universitário em São Paulo, reunindo jovens liberais de várias universidades para fazer um congresso. E eu acho que está melhorando, hein? Eu não sou pessimista, eu acho que está melhorando, né? Não acho que está piorando, não. Eu acho que está começando a aparecer porque a mídia fez o seu trabalho, não foi a universidade, né? É a mídia que fez o trabalho. Quer dizer, jornais,
televisão, rádio, mídias sociais. Se dependesse da universidade, a gente continuava a viver nas trevas, como continua. A universidade, pelo contrário. Na universidade, o domínio... Eu acho que na universidade agora você tende a ter, nos próximos anos, se as coisas continuarem, o que eu quero dizer com isso? Se jovens liberais continuarem a crescer e se articular, tende a haver um tensionamento maior, uma polarização maior, porque antes a esquerda tinha toda a narrativa na universidade. Ela narrava a vida em todos os níveis, narrava história, narrava política, então não tinha com quem polarizar. Inclusive a violência da polarização política no país hoje entre as pessoas é fruto de que pela primeira vez nos últimos, 50 anos, você tem alguns jovens que não se identificam com a esquerda, que estão lendo livros, que estão ouvindo coisas, que estão circulando informação, então estão conseguindo começar a falar e a enfrentar, do ponto de vista da narrativa, do debate, argumentos da esquerda. Porque você só pode enfrentar isso se você tiver argumento. Se você ouvir aulas, se você tiver referência bibliográfica, se você escutar vídeos, certo? Se você tiver fontes onde esse tipo de informação vai aparecendo e as pessoas vão vindo, eu não me identifico com isso, eu não me identifico com aquilo. Então, no momento que uma aluna manda uma foto de uma lousa ou manda um e-mail contando o que está acontecendo, que foi reprovado numa matéria porque usou um autor liberal e o professor não aceitou, certo? Quer dizer, na hora que isso vai... Porque isso eu recebo e-mails contando isso, quer dizer, na hora que isso vai aparecendo, então há uma tendência a você ter um acirramento. Agora, onde que eu acho que está o nó? Nas escolas, onde você tem gente mais jovem, né? Meninos e meninas de 14 anos, 15 anos, 16 anos, nas escolas o domínio da esquerda é absolutamente hegemônico, né? Assim, principalmente se você falar em São Paulo de escolas de classe B e A, é hegemônico. Professor de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Então, eu dou aula em graduação há uns 17 anos, consecutivamente, com interrupção para doutorado e depois pós-doutorado, mas, digamos, com as interrupções talvez 14 anos, sei lá, 13 anos. E eu digo, tá piorando. Nesse sentido, tá piorando. Os jovens estão chegando. Tá piorando e ao mesmo tempo não. O que eu quero dizer com isso? Aparece um ou outro, um pouco mais articulado em conflito com a esquerda. Então aparece um ou outro, né? Que fala, não, olha, eu li tal coisa, ali a Ayn Rand, que começou a aparecer aqui no Brasil, eu li a Ayn Rand, ou eu li tal autor, eu tô lendo Roger Scruton, ou alguém me falou não sei de quem, eu vi seu vídeo falando não sei aonde, eu vi o vídeo de fulano falando não sei o quê. Então, começa a aparecer um outro, mas isso eu acho que é melhor, mas há uma piora no sentido de que há mais jovens que chegam com um discurso fechado, identificado com a esquerda, já na universidade. E quando eles chegam na universidade, então, se você estiver falando assim de um curso de humanas, onde tem várias disciplinas de humanas, eu diria que 80% ou 90% do conteúdo dado em sala de aula será de esquerda, né? Você, por exemplo, hermenêutica histórica. Então você está falando de história. A hermenêutica marxista ou derivadas dela é quase hegemônica, né? Então, quando uma menina vira e fala para você, não, o capitalismo ele cria uma hierarquia de dominadores e dominados, isso é injusto. E aí eu pergunto, você é contra o capitalismo? Você é marxista? Não sou eu. Sei, ela não é mesmo. Não. Eu falei, então por que você está descrevendo o mundo desse jeito? Por que você não diz que as relações de trabalho e de produção dependem da institucionalização, de um lado, de pessoas que investem dinheiro e geram emprego, e de pessoas que não têm dinheiro para investir e dependem do emprego, e que, portanto, é uma relação de parceria em que um precisa do emprego e precisa do salário, e o outro disponibiliza o emprego e disponibiliza o dinheiro produzindo alguma coisa que vai ser consumido por outro? Por que você não narra desse jeito? Por que você narra ter uma hierarquia opressora de dominadores e dominados? Porque ela aprendeu isso na escola. É assim que ela aprendeu a falar. Então, eu diria que a direita liberal no Brasil
e eu sempre repito que não é só no Brasil, para a gente não ficar achando que é só no Brasil, porque a coisa é pior, né? Eu acho que as universidades americanas são inclusive piores que as brasileiras, nesse sentido. O politicamente correto é mais violento, né? O domínio de uma certa esquerda francesa desconstrucionista, né? Uma coisa meio Deleuze, Foucault, Derrida, né? Esse trio aí francês que influenciou muito a Universidade Americana. Se você pensar, por exemplo, todo o trabalho em raça, gênero, classe social, a santa trindade da esquerda, né? Mas eu acho que o problema da direita liberal hoje no Brasil, ela não tem linguagem, ela não sabe como falar das coisas, ela não sabe descrever o que está acontecendo. Então, ela tem dificuldade. Eu acho que nesse sentido está melhorando, e à medida que você vai melhorando, você vai tomando consciência dos limites, que eu acho que faz parte do processo de melhorar, inclusive. É você perceber, opa, eu não sei isso aqui, eu não sei como dizer isso aqui. Como é que eu digo, como é que eu falo da relação entre empregador e empregado sem falar que é mal, por exemplo, né? Como que eu descrevo isso, né? Sem cair na armadilha de dizer que isso é necessariamente mal. Então, eu quase diria, para fazer uma metáfora, que é um problema hermenêutico, é um problema de você ter ferramentas de interpretação da realidade. Você não tem ferramentas de interpretação da realidade, portanto você tem dificuldade, mesmo que você tenha um mal-estar em você, no sentido de que, sei lá, para usar a terminologia da época, eu não gosto do PT, ou eu não gosto do diretório acadêmico, eles são autoritários. Eu lembro quando eu estava na primeira faculdade, na faculdade de medicina, que eu enfrentei uma greve. Eu morava na Bahia, estava na Federal, eu sou pernambucano e na época morava na Bahia. Eu estava na Universidade Federal da Bahia no curso de medicina, e a gente enfrentou uma greve de 6 meses, né? E eu lembro que eu na época tinha 19 anos por aí. Foi o ano do congresso de restauração da UNE, que foi em Salvador, na Federal, em 79. Eu estava no primeiro ano de medicina, e eu lembro que logo depois teve uma greve de 6 meses. Eu me batia contra a greve, porque eu tinha o sentimento de que a greve não levava a nada, porque não leva mesmo. Porque quem faz greve e leva alguma coisa é bancário. E olhe lá, hein? Porque agora uma parte você faz pelo banco virtual, né? Mas assim, é motorista de ônibus, é lixeira policial. Isso quando para, fudeu, né? Agora, professor quando para, quem percebe, né? Aluno de universidade quando para, o que está acontecendo? Se for, sei lá, no lugar onde tem universidade, melhora o trânsito. No começo até gostam, porque o trânsito melhora, mas greve só tem impacto quando a classe em greve consegue quebrar a espinha dorsal produtiva daquele setor especificamente. Se não tiver isso, não tem. Então o professor faz greve de 2 semestres, 2 meses, 3 meses. E aí depois, quando eu já estava morando em São Paulo, que eu fui fazer filosofia na USP, eu enfrentei outra greve de 6 meses, por azar, né? Nesse caso de professores, lá na Federal da Bahia era de alunos, né? Então, assim, eu lembro na época que eu já tinha um mal-estar difuso, porque eu ia nas assembleias para tentar acabar com a greve, e assim, eu já nasci assim, quer dizer, eu fazia minhas coisas, eu era casado, casei no primeiro ano de medicina, primeiro ano, e logo nasceu um filho, então eu já estava fudido, eu já tinha que resolver coisas, que hoje é médico, inclusive, e aí eu ficava puto porque eu queria que o curso andasse, e a gente perdeu um semestre por causa daquilo, né? Mas eu percebi que eu chegava na assembleia e não conseguia falar, porque a plenária lá, né, que administrava a assembleia, manobrava de tal forma que todos nós que éramos contra a greve, a gente acabava indo embora, porque tinha o que fazer. A gente não podia ficar o dia inteiro em assembleia permanente, né? E eles não tinham nada o que fazer, porque eles estavam ali para isso, né? Muitos deles pagos, né? Eu não sabia nada disso na época, né? A gente estava em 79, a gente estava saindo da ditadura, certo?
ditadura foi acabar em 89, 88, digamos assim, institucionalmente, oficialmente. Aí depois teve a eleição do Tancredo, 85, daí veio o Sarney, ainda eleitos indiretamente, né? Para depois vir a primeira eleição que o Collor levou. E aí, então a gente ainda estava num regime de, digamos assim, de exceção institucional. Mas em 79 você já começou a ter uma abertura aqui, uma abertura ali, e os professores, meus professores eram quase todos de esquerda, em 77, 76, 75. Inclusive, quando algum faltava 2 dias, a gente achava que tinha sido preso, e aí era aquele mito, né? Então, eu fui percebendo em 79, depois eu percebi de novo aqui já na USP, na filosofia, que aí é uma outra questão de narrativa. O movimento estudantil, ele é um movimento autoritário, totalitário, truculento, violento, e ele não... eu cheguei a escrever isso outro dia numa coluna na Folha. Você encontra mais debate em igreja evangélica do que na universidade. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate, não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E assim, por isso que eu digo, eu não acho que qualquer possibilidade de mudança dessa narrativa virá dos professores. Os professores não vão mudar a narrativa, né? A mudança de narrativa virá, está vindo da mídia, e com isso eu quero dizer jornal, televisão, rádio e mídias sociais, porque ela é dispersa e porque os veículos sabem que lá do lado do receptor tem gente que tem, ainda que de forma amadora ou intuitiva, um descolamento da esquerda. Então, quando ele ouve alguém falar na televisão uma coisa que para ele soa razoável, então ele diz, olha só o que o cara tá falando, né? Ele pensa que nem eu. Ele pensa que nem eu. Aí você tem aquele pequeno empresário e ouve alguém falando, não, porque olha, passivo trabalhista quebra as pernas, o cara não consegue dar emprego. Ele ouve alguém dizer assim, olha, no Brasil abrir empresa é coisa de doido. Você passa 5 anos abrindo e 15 fechando. E você paga burocrata, você paga contador, você paga advogado, você paga fiscal, você paga um monte de coisa e a empresa quebra. Aí o carinha que tá se fudendo lá, eu ouvi você falar isso na televisão e diz, porra, esse cara fala, ele tá falando o que eu penso, ó. Ele tá falando o que eu vivo. Então, eu acho que só que a mídia, que é da sua natureza, mesmo na mídia impressa, que é um pouco mais densa, né, do que a televisão ou rádio, a mídia, ela por natureza, ela tem uma vocação de despertar as coisas, mas ela não tem uma possibilidade de tornar esse processo um pouco mais longo e articulado. Você tem 2 minutos para falar de uma coisa na televisão, 3 minutos no rádio, né? 5.000 toques no jornal, ou 4.000 toques, quer dizer, quando tem muito espaço. Então, você não consegue, inclusive por conta da vastidão da recepção da mensagem, você não consegue articular um discurso que seja mais longo, mais denso, com mediações mais articuladas. Você não consegue. Isso é função da universidade, mas a universidade não vai fazer isso. Quem na universidade pode fazer isso são os estudantes, são os alunos. Os alunos podem, na medida em que eles têm acesso ao que a mídia vai produzindo, e mídias sociais incluindo, à medida que eles têm acesso a isso, eles aqui embaixo podem começar a produzir algum tipo de dissociação, no sentido de dissociar do discurso do professor, trazer alguma referência que o professor não traz, ou seja, os alunos, eles podem começar, os mais jovens em geral, podem começar a produzir algum tipo de descolamento dessa estrutura fechada que a universidade virou. Enquanto isso não acontecer, a universidade vai produzir outros professores, que vão produzir, por exemplo, jornalistas. Então, a infantaria da mídia é toda de esquerda. A infantaria é de esquerda. Mas como a mídia é um produto de mercado, então ela precisa não servir a essa infantaria e servir aquele que está comprando o produto dela. Então, essa infantaria é obrigada a lidar com conteúdo de ideias que ela não gosta, que ela não concorda. É claro que tem exceções, né? Mas ainda assim, se você pensar nos jornalistas em geral, são quase todos de esquerda. Quase todos. Em quase todas as idades, né? Você tem exceções, que elas são tão exceções que quase todo mundo sabe o nome delas,
né? Tamanhos são as exceções. Então, mas eu acho que os alunos, eles podem começar a produzir alguma diferença, inclusive do ponto de vista do movimento estudantil, pressionando o movimento estudantil e pressionando dentro da sala de aula, na medida que ele traz, olha, eu queria usar esse autor. E aí o professor fala, não pode usar esse autor. Mas por que não pode usar esse autor? Mas ele só pode traduzir esse autor se ele tiver acesso. Então, o que eu respondo de e-mail com bibliografia nos últimos anos, assim, é o tempo todo. É aluno de tudo quanto é lugar do Brasil pedindo bibliografia. Eles pedem indicação de livro, e aí tem aquele eterno problema de que quase tudo é em inglês. Você tem editoras aqui e ali que estão produzindo também está melhorando muito o mercado editorial, melhorou muito nesse sentido. Então você já começa a ter uma bibliografia mais liberal, distante do universo da esquerda, em língua portuguesa, oferecendo a quem quiser buscar usá-la, mas a resistência é muito grande. A maior parte dos alunos de humanas já foram doutrinados na escola, a maioria esmagadora dos professores também são professores de esquerda. Então eu já escrevi isso várias vezes, eu acho que a hegemonia da produção cultural no Brasil... Veja a polêmica ao redor do filme Aquários agora, né? Quer dizer, é como se o único filme brasileiro produzido fosse Aquários. Por quê? Porque os caras foram falar mal do golpe na França, né? Assim, eu tive recentemente em junho no evento na London School of Economics de estudantes brasileiros que fazem mestrado e doutorado na Inglaterra. Então o universo era basicamente de estudante brasileiro em pós-graduação na Inglaterra, e tinha bastante jovem liberal ali, bastante jovem liberal estudando na Inglaterra, mas isso foi em junho, certo? 15, 16 de junho por aí. E a sala onde a gente estava foi invadida por um grupo de petistas com cartazes, né? Golpe, fascista, não sei o quê. Em alguns momentos, em algumas mesas, quase agrediram participantes das mesas, né? Justamente porque não queriam deixar falar, e começaram a xingar. Então, professores da London School pediram, né? A presidente estava lá e ela falou no começo que não é brasileira, romena, e os organizadores brasileiros falaram, olha, a gente se comprometeu com a diretoria da LSE que não haveria manifestações políticas, que seria uma discussão intelectual, um debate de ideias, porque senão eles vão interromper e vai ficar muito feio para nós brasileiros que organizamos um congresso, e foi gente aqui do Brasil, além de mim, foi gente da Folha, do Supremo Tribunal Federal, ministro, foi um negócio grande, assim. Alguns intelectuais, professores importantes, assim, foi um evento assim foi o Dallagnol, por exemplo, foi falar, também estava lá. Quer dizer, foram pessoas assim muito representativas do debate político atual no Brasil, e quase foi a pique a coisa. Mas, graças a Deus, eles conseguiram controlar esses petistas que estavam lá. Normalmente é interessante isso, normalmente gente de mais idade, viu? Normalmente não, eram todas pessoas mais velhas. Esse grupo de petistas que estavam lá atrapalhando. Não era, pelo menos pelo corte de idade, não era ninguém que tinha cara de aluno. Não era estudante de pós-graduação. Não era. Os estudantes de pós-graduação estavam lá e era um ambiente onde você podia discutir ideias liberais sem ninguém vaiar. O que em universidade isso é raro, né? Sem ninguém vaiar. Então, eu diria assim, resumindo a ópera, eu diria o seguinte: o desafio hoje no Brasil é de fazer frente à chamada Revolução Cultural Gramsciana, a ideia de que a transformação socialista não se dará pela mudança dos meios de produção, não se dará por rupturas institucionais, mas sim por um processo chamado democrático, que na verdade significa brainwash, significa um exército cultural, professor, artista, jornalista, advogados, não advogados mesmo, mas procuradores, juízes, né? Ou seja, uma gama de profissionais que lidam diretamente com a produção objetiva do pensamento, a forma como essa produção interfere na sociedade, inclusive economistas,
o que eu acho economista marxista, eu acho piloto com medo de altura, assim, eu acho uma coisa hilária, economista marxista, sempre achei, mas assim, essa classe, ela tem o domínio da produção de conteúdo no país, né? Enquanto não existir o enfrentamento na universidade, na mídia já está começando, ainda que tímido, né? Mas a mídia não consegue renovar seus quadros porque a universidade continua reproduzindo a visão socialista fechada, abstrata, antiprodutiva, medrosa, que na verdade a parte do pressuposto de que o ser humano é covarde, o ser humano não quer produzir, o ser humano no caso brasileiro, gosta de burocracia, não quer enfrentar riscos, e como a vida ela é difícil, ela é sem garantia, o que acontece é que a possibilidade de você dizer, por exemplo, assim, olha, políticas públicas do Estado normalmente geram burocracia e gastos. É melhor se você enfrentar, por exemplo, temas como sustentabilidade a partir de políticas como não no meu quintal, por exemplo. Ou seja, isso que o Roger Scruton, no livro recente que saiu no Brasil chamado Filosofia Verde, né? Que é justamente a lida imediata com a sua rua, com o rio que passa na sua rua ou na sua cidade, ou com a árvore que está na tua rua. É muito mais efetivo esse tipo de envolvimento, que é bem do pensamento conservativo britânico, do que você produzir uma burocracia gigantesca que vai gerar burocratas que vão ganhar dinheiro com isso, que vai gerar gasto para o Estado, que vai produzir imposto. Esse lado aqui parece muito mais fácil, e isso bate numa coisa no Brasil, que é a vocação brasileira para achar que Brasília é mais importante que a prefeitura. Eu acho que a eleição mais importante é de prefeitura, né? Eu sou um municipalista, claro, assim. Acho que a eleição mais importante que tem é de prefeitura. Porque o prefeito, você pode jogar ovo nele, a cidade está a 10 minutos da sua casa, o lugar onde você quer ir, você sabe exatamente onde é o endereço. Quer dizer, Brasília fica do outro lado do mundo, é quase em Marte. Quer dizer, para você ir lá, quem vai lá? Quem tem tempo. Ou alguém que está sendo pago para fazer isso, porque o resto das pessoas estão trabalhando, estão pagando conta. Então, eu não acho que as pessoas são, no grosso, socialistas. Eu acho que o socialismo se alimenta do medo, da insegurança e da incapacidade que a gente tem de acabar tendo acesso a um repertório que faça frente a esse socialismo. Então, eu acho que hoje, e eu tenho trabalhado muito quando eu discuto isso, eu acho que hoje o desafio é produzir uma classe empresarial que eu acho que ainda não existe, que acredite em ideias, certo? Que invista em jovens liberais, que crie a possibilidade institucional de que jovens liberais ganhem a vida fazendo isso, certo? Trabalhando com ideias liberais, produzindo instituições, revistas, plataformas nas redes sociais, ou seja, produzindo mídia e conteúdo, grosso modo, né? Produzindo mídia e conteúdo que esteja implicado com a visão liberal, para que isso vá pressionar a universidade, que é por definição o lugar do não conhecimento hoje em dia, né? E que com isso consiga desestabilizar a reprodução automática do socialismo na produção de conteúdo no país, né? No momento que você conseguir de alguma forma colocar uma cunha nisso, né? Daí você pode de repente criar narrativas, teses de história, certo? Você possa fazer uma releitura da relação da esquerda com a ditadura que não seja falsa, né? Você possa, por exemplo, enfrentar uma situação atual como o Brasil hoje vive uma guerra política. O país está em guerra mesmo, quer dizer, guerra de visões de mundo, né? Porque nos últimos anos, desde a ditadura, só existe um partido no Brasil, esse partido é o PT, e tudo que está à sua volta, tá? Os outros partidos continuaram fisiológicos, ou então cheio de gente com salto alto, que acha que fazer oposição é coisa de gente sem berço, certo? Então, assim, você quase não tem mecanismos institucionais para se fazer política no país que não seja pelo viés da esquerda. Então, o PT,
ele tem jornalistas nos seus quadros indiretos. O PT, PSOL, todo esse que eu considero um certo complexo, não só um partido, né? Então, assim, uma síndrome quase. Então, assim, você tem jornalistas nas redações, você tem ministros religiosos, não podemos esquecer, a Igreja Católica é petista na sua quase totalidade, certo? A teologia, quando eu falo petista é como imagem de marca, né? Não é só petista. Então, a teologia é petista, os teólogos são petistas, grande parte dos padres são petistas, certo? O movimento evangélico é um pouco diferente, né? Porque a tradição protestante evangélica ela tem uma vocação natural, um certo liberalismo popular. Já na instalação da igreja, o pastor que não sustentar a sua igreja quebra. A Igreja Católica não, tem uma instituição gigantesca, né? Então você já tem aí uma condição material que leva à posição liberal popular. Então, eu estou convencido de que enquanto a gente não conseguir interromper os produtores de narrativa no país, dessa narrativa de esquerda, não vai, os próximos 50 anos vai continuar do jeito que é. E a briga hoje a qual eu me referia é porque o PT tomou um susto. Na realidade o PT está tomando um susto, né? Um susto que é o quê? A interrupção do seu projeto eterno de poder. Porque o PT tinha um projeto de... Toda essa corrupção do PT não é só corrupção pessoal. É uma corrupção a serviço da manutenção do poder, né? E a gente sabe, qualquer um que leia Marx sabe que a corrupção está justificada. O Marx considerava gente que tem horror à corrupção e a assassinatos pruridos de humanismo burguês, né? Então assim, a esquerda, esse discurso da esquerda contra a violência é uma das acomodações dela à sensibilidade universitária, onde ninguém gosta de problema, na verdade, né? Porque historicamente, quando a esquerda estava na rua mesmo, no meio de operário e de gente ferrada, os caras iam pro pau mesmo, para matar, para morrer, o diabo a quatro, né? Hoje, como a esquerda virou coisa de Foucault, tá na universidade, em campus, então tem essa história de não violência, distribuir flores, né? Eu acho que até o Lenin ficaria horrorizado se ele conhecesse a esquerda de hoje em dia. Ele dizia, isso não tem nada a ver com isso não, isso aí não tem nada a ver, esses caras não tem nada a ver comigo, como que eles falam no meu nome, né? Então eu acho que o Brasil agora, é importante produzir uma narrativa agora em que a gente está vivendo uma tentativa de reestruturar o país economicamente, produzir um certo oxigênio e enfrentar a hegemonia institucional que o PT construiu no país, né? É isso. Eu diria o seguinte: na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, onde eu dou aula na PUC, né? E eu dou aula na PUC da FAP. Na FAP eu estou na graduação, e a FAP é uma instituição que tem um perfil diferente, apesar que quase todos os professores de humanidades também são de esquerda, mas a FAP ela é mais arejada. Ela é mais arejada pela própria posição da fundação, que já é mais próxima da posição liberal. Ela é mais arejada porque você tem muitos alunos que são alunos muito cosmopolitas, certo? Então circulam muito pelo mundo. Mas eu diria que no âmbito da universidade, a minha experiência, principalmente na PUC, que é uma instituição completamente dominada pela esquerda, eu diria que, primeiro, você tem muitos alunos que não são de esquerda, mas que estão lá quietos, sem abrir a boca. E eles vão abrir a boca para você, justamente, quando eles sabem que você é quem você é, por exemplo. Então eles vão abrir a boca para mim, eles vão falar comigo, eles vão me interpelar no corredor, quando não é meu aluno, certo? E agora, a minha situação específica é a seguinte: como eu tô na universidade e tô na mídia, esse domínio hegemônico da esquerda, eles têm medo da mídia, eles têm medo, né? Então eu diria que hoje, de certa forma, eu sou protegido pela mídia, assim, de forma indireta, né? Protegido pela mídia, porque isso, assim, eu sempre achei que filosofia tinha que ser feita na universidade e na mídia. Então, eu quando estava na graduação, eu era um leitor assíduo do Paulo Francis,
né? Que foi fundamental para eu entender o que eu pensava, o que eu sentia e minha visão de... É assim que funciona, né? Nelson Rodrigues, Paulo Franz. E eu lembro, eu tinha para mim muito claro, eu dizia, eu quero escrever, eu vou escrever na Ilustrada, eu quero trabalhar na Folha de São Paulo, eu quero fazer filosofia na Folha. Quer dizer, eu pensava assim, por quê? Porque isso vai me dar a chance... Para além do debate político, não era só uma questão, não era uma questão política ainda, não era claro isso naquele momento. Porque eu achava que o debate de ideias, se não for fora da universidade, não pode ser só na universidade, né? Então, eu diria para você hoje que a minha situação na universidade é uma situação peculiar. Não dá para comparar a minha situação com um jovem professor que for liberal. Ele vai apanhar muito, provavelmente ele não vai passar no concurso. Ele não vai conseguir, ele vai ter dificuldade para estabelecer grupos de estudo, ele vai sofrer ojeriza de alunos organizados e de colegas em colegiado, ele vai ser difamado, certo? E a minha situação, em que eu já passei por estudo, né, ela é de alguma forma atípica, porque o meu processo de inserção na mídia, quando eu comecei a discutir política, então a mídia foi me acompanhando. Então, na cabeça de muita gente, é assim, eu não posso mexer com ele porque ele é a Folha de São Paulo, entendeu? Fazem essa relação direta, assim. Então, não posso mexer com ele. Se aprontar, eles vêm aqui fazer uma matéria, que não é exatamente assim que funciona, mas na cabeça deles é assim, eles vêm aqui fazer uma matéria, entendeu? Então, isso acabou me dando a possibilidade de viver numa espécie de bolha. Eu tenho muito aluno na pós-graduação, sim, muito aluno que vem fazer mestrado e doutorado comigo, o que isso na pós-graduação é um capital, né? Nada mais eu tenho uma demanda alta de alunos, né? E como eu tenho uma demanda alta de alunos, essa demanda pressiona a instituição, né? E aí fica difícil. Não vamos deixar os caras entrar. Mas às vezes eles tentam, não vai trabalhar com ele não, porque ele é metido, ele é famoso, ele não vai te dar atenção. Eles ouvem isso, os alunos, né? Na hora da inscrição, né? Então, o mecanismo continua funcionando embaixo do pano, mas de forma aberta, é muito claro a pressão que a mídia faz. Agora, em termos gerais da universidade, como isso pode ser quebrado, é o que eu falei. É o impacto da mídia no geral, associado a esses alunos que têm acesso via mídias sociais. É fundamental isso aí. Quer dizer, ele não tem acesso na sala de aula, mas ele tem acesso fora da sala de aula.